Olá, bem-vindos ao quadro. A partir desta aula, nós vamos falar sobre os biomas, que têm relação com os fatores que nós vimos na aula anterior, a insolação e os solos. Mas primeiro nós vamos conceituar biomas. Vamos considerar um ecossistema que eu vou chamar de ecossistema 1, e este ecossistema está em determinada área. Próximo ao ecossistema 1, existe um segundo ecossistema, o ecossistema 2, que também ocupa determinada área. Vamos imaginar que os dois ecossistemas estão em uma grande região que apresenta um clima característico. Esses dois ecossistemas também possuem uma vegetação característica, uma fisionomia típica, muito parecida à do ecossistema 1 com a do ecossistema 2, e em toda essa região predomina um clima. A todo este conjunto nós chamamos de bioma. Então, o bioma é formado por um conjunto de ecossistemas que possuem uma vegetação característica, uma fisionomia típica e que estão localizados em uma região onde predomina um clima. A predominância deste clima se deve à insolação, que é um dos fatores que nós vimos nas aulas anteriores. A insolação está relacionada à distribuição de calor, de chuvas, e depende da latitude, e o bioma, além da insolação, também depende do tipo de solo. Esses dois fatores em conjunto vão afetar a evolução dos ecossistemas dentro do bioma. E vão afetar como? É isso que eu quero que vocês entendam na aula de hoje. E para isso eu trouxe este gráfico. Nele eu vou lançar os diferentes tipos de bioma encontrados no ambiente. E cada um dos biomas é dependente da temperatura desse ambiente, e a temperatura está diretamente relacionada à latitude. Nós vimos nas aulas anteriores que regiões mais próximas da linha do Equador acumulam mais calor e, portanto, apresentam temperaturas mais altas, e regiões mais próximas aos polos acumulam menos calor e, portanto, apresentam baixas temperaturas. Neste eixo do gráfico, nós vamos considerar a temperatura, mas aqui em cima nós vamos considerar regiões de baixas temperaturas. Eu coloquei aqui em cima porque eu quero relacionar a latitude. Se a latitude é elevada, a temperatura é baixa, e em baixas latitudes nós temos altas temperaturas. No outro eixo do gráfico, nós vamos considerar os índices de precipitação, sendo que aqui nós vamos considerar uma precipitação baixa, e a partir deste ponto nós vamos considerar uma precipitação alta. Bom, o primeiro bioma é a tundra. A tundra está relacionada a regiões de alta latitude, ou seja, baixas temperaturas, e também baixo índice de precipitação. Já a taiga também está relacionada a baixas temperaturas, não tão baixas quanto a tundra, mas também está localizada em regiões de alta latitude e com baixos índices de precipitação. No meio termo, em regiões que apresentam temperaturas médias, nós encontramos os desertos frios e também os campos frios, que estão relacionados a baixos índices de precipitação. Com precipitação intermediária, nós encontramos as florestas decíduas. E nós veremos com mais detalhes o que significa
floresta decídua, e um tipo de floresta que está relacionado a altos índices de precipitação, que é a floresta temperada úmida. Nós veremos também com mais detalhes características desse tipo de floresta. O objetivo aqui desta aula é que vocês aprendam a relacionar os tipos diferentes de biomas com as condições diferenciadas do ambiente, principalmente as relacionadas à temperatura e à precipitação. E para terminar o nosso gráfico, nós temos associados as altas temperaturas, ou seja, baixas latitudes, regiões que estão mais próximas da linha do Equador, os desertos quentes, que vocês podem perceber que estão associados também a baixos índices de precipitação, assim como os campos quentes, com uma precipitação um pouco mais elevada, nós temos a savana, e numa região também muito quente, mas com índice de precipitação elevado, nós encontramos a floresta tropical. Então, vocês podem ver que a interação entre a temperatura e o índice de precipitação favorece o desenvolvimento de diferentes biomas, e são esses biomas que nós vamos conhecer a partir da próxima aula, começando pela tundra. Eu espero vocês, continuem estudando.